Hoje estamos dando início a uma série de mensagens no livro de Jonas, profeta Jonas. Quando estudamos os profetas menores, fizemos um estudo expositivo panorâmico dos 4 capítulos em uma só mensagem. Agora estaremos fazendo um estudo expositivo, capítulo por capítulo, no livro de Jonas, sobre o tema O Profeta de Duro Coração. O livro de Jonas é um relato histórico, diferentemente como alguns querem alegar que seja uma alegoria ou uma parábola. O que nós vemos em Jonas é um relato da vida, dos acontecimentos deste profeta. Diferentemente dos outros profetas, onde eles trazem um conteúdo, uma mensagem com conteúdo específico ao povo, Jonas traz uma mensagem muito simples. 5 palavras no hebraico só. Onde ele é designado para ir pregar em Nínive, capital do Império Assírio. E a pregação dele consistia no seguinte: arrependam-se, senão vocês serão destruídos. Essa era a pregação de Jonas. Jonas profetizou durante o reinado de Jeroboão II, segundo a Reis 14:25. Jonas é mencionado pelo Senhor Jesus Cristo em Mateus 12:38, Mateus 16:4, Lucas 11:29, mostrando então as evidências de que o profeta Jonas e o livro de Jonas é um relato histórico. Porque talvez algumas pessoas colocam o livro de Jonas como uma alegoria ou uma parábola, por causa dos frequentes milagres. No entanto, a intervenção de Deus é muito notória no livro de Jonas. E o fato dele ter sido engolido por um grande peixe, não deve ter nenhuma surpresa para nós, porque isso foi realizado por aquele que criou os céus e a terra, pelo Senhor Todo-Poderoso, que tem todo o domínio e tem todo o poder. E nada não seria muito para ele mandar um peixe para ali engolir o profeta de duro coração, o profeta Jonas. Mas o que fica evidenciado no livro de Jonas, principalmente, são os atributos de Deus. Um Deus compassivo, um Deus misericordioso, um Deus de amor, um Deus que ama. Muitas vezes pessoas que nós não amaríamos. Mas para que possamos tirar o maior proveito, vamos ler o primeiro capítulo do livro de Jonas. Jonas, capítulo 1. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ela ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio,
ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por esse mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: pegue-me e me lance no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida os marinheiros pegaram Jonas e os lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Rogamos pela ministração, orientação, iluminação do teu Santo Espírito, Pai. Rogamos que toda mente e coração se volte a ti, Pai. Pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Queremos destacar aqui 5 lições. 5 lições importantíssimas desse episódio do chamado de Jonas, do profeta Jonas e da sua dureza do coração. Primeiramente, Deus chamou Jonas para uma obra, para um propósito. Jonas, ele deveria cumprir uma missão. Qual que era a sua missão? Ir à grande cidade de Nínive e ali pregar o arrependimento àqueles homens. Mas Jonas desobedeceu a ordem do Senhor. E da região da Galileia ele foi para o litoral, Jope. E de lá ele pegou um navio que ia para Tarsis. Tarsis fica hoje onde é o litoral sul da Espanha. Tarsis, naquela época, era o fim do mundo. Era um extremo para o mundo antigo, para as civilizações antigas. Deus mandou ele ir para Nínive. E ele foi para Tarsis, um local totalmente diferente, distante daquilo pelo qual Deus havia determinado, dado a ordem para que ele pregasse. A relutância de Jonas tem um pano de fundo. Porque os ninivitas, ou os assírios, foram os principais inimigos de Israel durante todo esse período. Nínive, que era a capital do Império Assírio. E os textos bíblicos que nós já estudamos nos profetas menores relatam a maldade
dos ninivitas, dos assírios. Abacuque é um livro onde o profeta Abacuque está indignado, está perplexo. Por que Deus iria usar um povo tão perverso, tão mau, para punir o povo de Israel? Naum 3:1 diz assim: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentira e de roubo. Então, Jonas tinha uma visão extremamente nacionalista. Ele achava que Deus era um Deus de Israel apenas, que Deus era um Deus exclusivo do seu povo. Ele não concebia um Deus que pudesse ser um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus que pudesse amar pessoas perversas, pessoas más. Jonas tinha alguns conceitos formados que eram conceitos equivocados a respeito do Deus Todo-Poderoso. Jonas achava que Deus estava restrito ao povo de Israel, por isso que ele fugiu, atravessando os mares, pensando que lá Deus não estaria, que lá ele poderia viver distante da vontade de Deus. O chamado de Deus deve ser obedecido em qualquer circunstâncias. Os nossos conceitos, as nossas ideias, não pode prevalecer diante da vontade e o querer de Deus. Às vezes resistimos de cumprir o que Deus deseja para a nossa vida. Às vezes temos preconceito de pregar o Evangelho a determinadas pessoas. Quantas pessoas, através da justiça própria, imaginam que uma pessoa não pode, não deve se converter? É muito comum na sociedade verificar quando um criminoso às vezes se converte e os outros falam: esse cara fez, aconteceu e agora fala que é convertido. Não aceito isso. Esse posicionamento é muito comum, porque o homem é cheio de justiça própria. E muitas vezes nós não nos enxergamos porque nós fomos alvos e somos alvos da misericórdia e da graça de Deus. Éramos terríveis pecadores também, que foram alcançados pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. E muitas vezes estamos julgando as outras pessoas como pessoas que são indignas e não podem se converter, porque elas fizeram isso ou aquilo. Deus nos chama para realizar a sua obra, de acordo com a sua vontade e o seu querer, mesmo que isso contrarie a nossa vontade, a nossa visão, os nossos modelos, os nossos paradigmas. Jesus, em Lucas 9:23, disse assim: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, se alguém quer ser meu discípulo, tem que se negar a si mesmo. Negar a si mesmo muitas vezes é deixar os seus conceitos, deixar os seus preconceitos, deixar os seus modelos para seguir o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho do amor, da aceitação. Segunda lição, segunda verdade: não se pode desobedecer às ordens de Deus. Não se pode desobedecer às ordens de Deus. Desobedecer às ordens de Deus significa ir se afundando. Isso aconteceu com Jonas de forma física, emocional e espiritual. Porque ele estava na região da Galileia, de lá ele desceu para o litoral. Do litoral ele foi para o navio
no porão do navio. Do porão do navio, ele foi para o fundo dos mares, no ventre do grande peixe. A sua trajetória foi uma trajetória de precipício, de queda. Isso simbolizando o seu precipício espiritual, emocional. Ao ponto que ele estava profundamente afastado de Deus. E foi encontrado ali, dormindo um sono de afastamento profundo. Hoje nós diríamos que Jonas foi parar no fundo do poço. Deus havia mandado ele para Nínive, e ele foi para Tarsis. Nínive representava um local de desafios. Nínive representava um local de confrontos. Nínive era um local de trabalho. Nínive era um lugar de atividade. Ao contrário de Tarsis, que era um refúgio, um esconderijo, um sossego. Até hoje, aquele litoral da Espanha, há muitos vilarejos bastante tranquilos naquela região. Então, lugares em que certamente eu gostaria de passar umas férias, de tão sossegado, de tão tranquilo e de tão bonito. Essa era Tarsis. No entanto, Tarsis era o local onde se fugia de Deus, onde ia se fugir de Deus, se esconder de Deus, se é que se pode fazer isso. Tarsis era a fuga, era o sossego, é verdade, era a tranquilidade, é verdade, mas era o afastamento também de Deus. Uma pergunta inevitável quando nós vemos a trajetória de Jonas: qual tem sido a sua Tarsis? Qual tem sido a sua Tarsis? Para onde você tem tentado fugir da vontade de Deus? É verdade que a vontade de Deus muitas vezes é confronto, é trabalho. E muitas pessoas fogem dessa realidade, porque as pessoas podem nos machucar, as pessoas podem nos ofender, as pessoas podem não nos compreender. Eu lembro quando eu era adolescente, na igreja de Cotia, sempre no finados, o pastor Haroldo participava disso, nós fazíamos entrega de folheto no seminário. Era uma tradição, sempre a gente fazia isso, era normal, a gente ia lá, e nas primeiras vezes que eu fui, muito novo, aí eu entreguei para um senhor, depois ele voltou e fez assim, eu abri a mão, ele tinha rasgado todo o folheto e me devolvido. Então aquilo lá, eu fiquei muito triste com aquilo lá, fiquei muito frustrado com aquilo lá. Mas porque muitas vezes o trabalho, as pessoas não nos compreendem, as pessoas não nos aceitam. Muitas vezes nós queremos transmitir o amor de Deus, mas esse amor de Deus não é recebido. Por isso preferimos fugir para Tarsis, porque Tarsis é tranquilidade, Tarsis é sossego, Tarsis é vida boa. Mas Tarsis é o local onde nós estamos em desobediência da vontade de Deus. Não que você não deva ter os seus momentos de refúgio, todo mundo deve ter. Nós precisamos disso. Por isso que também Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. O 7º é um princípio de descanso, é o sabá. Todos nós precisamos do descanso
De cada 7 dias, tirar um dia desse descanso, onde nós vamos ou fazemos alguma coisa que nos dá tranquilidade, que nos dá paz. Precisamos ter momentos de férias, de refúgio, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma vida de fuga da vontade de Deus. Quantas vezes você tem fugido para Tarsis? Obedecer a Deus é algo essencial, primordial. Olha o que nós aprendemos no texto do profeta Samuel, profeta, sacerdote, juiz. Diz assim: porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que em obedecer a sua palavra? A segunda parte do versículo. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Mesmo naquela época onde o culto era algo importante, o culto foi estabelecido pelo próprio Deus, foi normatizado na lei. Aqui a própria palavra diz que obedecer é melhor que isso, que Deus quer acima de tudo a obediência, a nossa obediência à sua vontade. Precisamos obedecer à vontade de Deus. Por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Essa é a terceira lição. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Queria Jonas fugir para Tarsis. Queria Jonas fugir da vontade de Deus. Queria Jonas desobedecer, mas esse propósito estava num propósito maior de Deus. E quando há um propósito maior de Deus, isso não pode ser frustrado. E se Deus tem um propósito maior para a sua vida, isso vai acontecer com você, sem você e apesar de você. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus mandou um forte vento que causou uma grande tempestade. E aquele mar começou a ficar extremamente agitado. E as ondas e as vagas estavam a ponto de naufragar. Aquele navio, aquela embarcação estava a ponto de ir às águas, de sofrer um naufrágio. É interessante que Jonas estava preferindo a morte do que obedecer à vontade de Deus. Mas Deus mandou essa tempestade, de maneira que aqueles marinheiros, aqueles tripulantes daquele navio ficaram agitados do que haveria de ser aquilo. Por que estava acontecendo aquilo? E diz o texto que eles lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. E vieram indagar a Jonas. Por quê? Qual o motivo daquela situação? E perguntaram a Jonas: qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Ou seja, falaram sobre a identidade de Jonas. E o quarto ponto nos ensina que a nossa identidade e as nossas atitudes devem ser coerentes. Jonas respondeu, ele só não disse que ele era profeta. Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu, eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram, o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor. Jonas foi questionado sobre a sua identidade. Qual era a sua ocupação? De onde ele tinha vindo? Qual a sua terra? Ele declarou que temia o Senhor, que era hebreu,
e que aquilo estava acontecendo por causa dele. Nós temos uma identidade em Cristo Jesus. O cristão tem uma identidade. Nós somos nascidos de Deus. Somos nascidos do Espírito. Somos filhos de Deus. Fomos criados e salvos para um propósito, para cumprir aquilo que Deus nos designou. Então essa é a nossa identidade cristã. Você como cristão tem uma identidade, você como pessoa tem uma identidade. Você tem um número do RG, um número do CPF, mas você tem um pai, uma mãe, você nasceu em um local, você nasceu em uma data. Você nasceu num povo, você fala uma língua, essa é a sua identidade. E nós temos a nossa identidade de cristão, que fomos remidos e salvos por Cristo Jesus, nascidos pelo Espírito. Agora, a nossa identidade de cristão deve corresponder às nossas atitudes. O que não estava acontecendo com Jonas. Jonas declarou a sua identidade, mas aquilo que ele estava fazendo não estava de acordo, não era coerente com a sua identidade. Como servo do Senhor, que temia o Senhor, ele deveria cumprir as ordens do Senhor, e ele estava fugindo da presença do Senhor. A nossa identidade cristã deve ser coerente com as nossas atitudes no dia a dia. Aquilo que somos e aquilo que fazemos deve ser uma coisa só. Deve andar junto. O que somos e o que fazemos. Jonas foi questionado sobre a sua identidade. Falou de quem ele era e mostrou aqueles homens que pouco ele estava se importando, porque ele disse: se vocês me jogarem daqui está tudo certo, está tudo resolvido. Jonas não tinha misericórdia e compaixão dos ninivitas. Ele não entendia como um Deus poderia ter misericórdia de um povo tão perverso. Ele não entendia que o Deus era um Deus compassivo, amoroso, misericordioso. Jonas não teve a mesma consideração que os próprios marinheiros tiveram sobre ele, porque depois dele declarar que ele era o culpado pelaquela situação, ainda os marinheiros tentaram remar, tentaram resolver o problema, jogaram a carga do navio no mar. O texto nos diz isso. Tentaram remar para ver se eles conseguiam escapar ou conseguiam sobreviver àquela tempestade no mar. E não há coisa mais terrível do que uma tempestade do mar. Os irmãos lembram do relato do apóstolo Paulo? O relato foi escrito por Lucas quando ele estava se dirigindo à viagem de Roma. E ali, num momento, todos perderam a esperança da salvação, menos Paulo, porque Paulo sabia que Deus era um Deus de propósitos, e era necessário que ele comparecesse a Roma. E diz o texto que por dias eles não viam mais céu, lua, estrela, mais nada. Eles se guiavam pelas estrelas. Eles perderam totalmente o norte, e perderam a esperança. Já haviam jogado toda a carga, toda a armação do navio ao mar, já tinham aliviado o navio para tentar fazer com que o navio não naufragasse, mas nada havia dado resultado. E era o que estava acontecendo aqui em Jonas também. Já haviam aliviado a carga no navio, já haviam tentado remar, já haviam tentado dar outras soluções, mas nada estava surtindo efeito. Aí por fim oraram a Deus e disseram assim: Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue inocente,
porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Aqueles homens que não conheciam o Deus de Israel, eles temiam mais o Deus Todo-Poderoso do que o próprio Jonas, que era profeta do Deus de Israel. Muitas vezes Deus levanta incrédulos para mostrar a nossa incredulidade sobre muitos assuntos. Essa é uma realidade. Muitas vezes Deus usa de outras pessoas que não servem o nosso Deus, mas que acabam nos repreendendo das nossas incredulidades no dia a dia. E que foi isso que aconteceu com aqueles homens. Por isso, a nossa identidade de cristão precisa ser coerente com as nossas atitudes a cada dia. E por fim, então, Jonas saiu do barco, mas sair do barco não é a melhor opção. Sair do barco não é a melhor opção. Não precisava Jonas ser lançado às águas, porque Jonas simplesmente falou: você me lança e resolve. Jonas estava disposto a morrer, porque Jonas não sabia que Deus iria mandar um grande peixe para a sua salvação. Jonas estava disposto a morrer do que a cumprir a vontade de Deus. Terrível. Jonas estava contrário àquilo que Deus havia designado. Jonas poderia, ao reconhecer que tudo aquilo estava acontecendo por sua causa, poderia ter se arrependido. Jonas poderia ter em atitude de contrição, pedir perdão. E aquela situação ter sido alterada, sem que precisasse ser lançado fora do navio. Quantos cristãos preferem sair fora do que enfrentar a situação? Quantos preferem dar uma solução fácil em vez de enfrentar o problema? Eu quero citar em três ocasiões que isso acontece. No casamento. Quantas pessoas preferem pular fora do casamento, se divorciar, ao invés de fazer o que precisa ser feito, ao invés de investir no relacionamento, ao invés de enfrentar e tentar resolver o problema? Então alguns preferem pular fora. Jonas, saída ao estilo Jonas, pular fora. Nos relacionamentos, as amizades antigas, a pessoa falou uma coisa, eu não gostei, não vou falar mais para ela, não vou ligar para ela, não quero mais nem ver ela. Uma solução aparentemente fácil, porque não se quer enfrentar o problema, não se quer confrontar o problema, resolver o problema. No casamento, nos relacionamentos com parentes, com amigos, e um terceiro é nos relacionamentos na igreja. Quantas pessoas, por questões mínimas, por questínculas, por questões irrelevantes, preferem abandonar a igreja, não quero mais saber de nada. Eu vou ficar em casa assistindo televisão, é mais fácil. Eu vou ficar no conforto do meu lar. Ou eu vou passear. Não quero mais saber desse negócio de igreja. Pular fora. Agora, sair do barco não é a melhor opção. Não é a melhor opção. Deus tinha um propósito para Nínive. E esse propósito deveria ser cumprido por Jonas. É bem verdade que nem todas as pessoas têm um propósito nessa magnitude.
Mas Deus tem propósitos para todos nós. E se esse propósito deva acontecer, ele vai acontecer. Porque os planos de Deus não serão frustrados. A vontade de Deus não será frustrada. Porque Deus está no controle do universo. As profecias vão se cumprir. A volta de Jesus vai se concretizar. E para que as profecias se cumpram, a volta do Senhor Jesus Cristo se concretize, os eventos vão todos se voltar a isso. E os acontecimentos serão direcionados e são direcionados por Deus. Ah, mas eu não quero participar. É uma pena. Porque a vontade do Senhor vai acontecer com você, sem você e apesar de você, porque às vezes nós somos empecilhos na obra do Senhor. E sem nós, Deus pode fazer com que a mula fale até que as pedras clamem. Não tem problema. Deus é todo poderoso. Mas Deus deseja fazer aquilo que tem que ser feito através de você, com você. Porque assim você será abençoado. Assim você terá a sua vida com significado. Você não vai passar apenas nessa vida alguns anos consumindo recursos e nada mais, sem sentido. Mas você vai ser uma peça nos planos de Deus, no reino de Deus, nos propósitos de Deus. E você vai se realizar e ser feliz e ser abençoado por isso. Toda essa mensagem de Jonas, ela converge para isso. No fato de que possamos ser pessoas e vasos úteis na mão de Deus. Que possamos ser uma peça importante nessa máquina de Deus, no tabuleiro de Deus. Agora, se você sair do barco, talvez você perca essa chance, essa oportunidade. Porque a obra de Deus vai se realizar, mesmo assim. Enfim, meus irmãos, Deus é bom, misericordioso e compassivo. Os atributos de Deus ficam bem evidenciados no livro do profeta Jonas. O profeta Jonas é um livro que nos mostra a salvação em Cristo Jesus. No finalzinho diz, o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. Se Jonas morresse no fundo do mar, seria justo. Era o que ele queria, era o que ele fez. Nada mais justo. Uma retribuição normal das suas próprias atitudes. Isso simboliza o homem sem Cristo que vai para o inferno. No entanto, Deus mandou uma salvação, que foi o peixe, o grande peixe. Jesus disse, quando falou aos fariseus, não será dado outro sinal a não ser o do profeta Jonas, está no texto que eu mencionei, que passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, no ventre do peixe. Esse é o sinal. Ou seja, Deus mandou a salvação a Jonas, que não merecia. Foi fruto da sua graça e da sua misericórdia, da sua bondade. Assim como ele tinha compaixão de Nínive, ele teve compaixão do profeta e mandou a salvação através do grande peixe. Salvação essa que estava simbolizando a salvação em Cristo Jesus, que passou 3 dias no ventre da terra. O profeta Jonas, então, é um indício da grande salvação proporcionada por Deus,
que atingia todos os povos, inclusive povos perversos e más, como os ninivitas, como os assírios. Por isso Deus é bom, Deus é misericordioso. A sua graça tem nos atingido. Mas as atitudes de Jonas foram totalmente contrárias a isso. Ele não podia entender a bondade, a misericórdia de Deus. Nós fomos salvos sendo ainda pecadores. Isso nos diz respeito. Jonas foi salvo pelo grande peixe, não porque ele merecia. Nós somos salvos, não porque nós merecemos, mas porque a misericórdia, a bondade de Deus tem nos atingido. Deus faz a sua obra, e vou repetir, com você, sem você e apesar de você, comigo, sem mim e apesar de mim. Porque algumas vezes podemos até ser empecilhos. Infelizmente, algumas pessoas jogam contra. Aí você pode pensar, mas esse é um enviado de Satanás que estudou no seminário do diabo. Nada disso. São pessoas salvas e convertidas porque no momento elas se deixam enganar por Satanás, é verdade. Podemos citar o exemplo de Pedro. Quando Jesus profetizava a ele o que iria acontecer, e Pedro disse, não, Senhor, tenha misericórdia de ti mesmo. Aí Jesus volta a ele, arreda-te, Satanás. Agora Pedro, quem que era Pedro? Um dos principais líderes e servos do Senhor Jesus Cristo, uma das colunas da igreja primitiva, mas no momento ele se colocou e começou a jogar contra. Então, que cada um possa se analisar a si mesmo, para que ninguém seja encontrado jogando contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso acontece com frequência. Nós pastores, nós líderes, lidamos com isso. Vez por outra, há pessoas que estão jogando contra. No entanto, saiba que Deus é misericordioso e bondoso. E que você pode mudar a situação. Na próxima semana, já no ventre do peixe, numa situação caótica, tudo enrolado pelas algas, com pouco ar, ali então ele se vê numa situação onde que ele cai em si e declara o seu arrependimento. Por fim, ele chegou ao arrependimento. Que nós possamos ter essa mesma atitude também. De forma nenhuma sejamos encontrados como pessoas que estão fazendo o contrário daquilo que Deus deseja. É o que Jonas estava fazendo. Que nós jamais sejamos encontrados como pessoas que estão jogando contra, mas que possamos cair em arrependimento e cumprir a vontade e o propósito de Deus para a minha e para a sua vida, porque isso é o melhor. Pode ter certeza disso. Isso é o melhor para você. E você seguindo a vontade de Deus, os desejos de Deus, você será feliz, abençoado e realizado. Você terá a melhor vida que pode ser vivida. Porque Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, em todos os sentidos. Essa é a vida que Deus deseja para você. Que você possa recebê-la, que você possa vivê-la, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé.